Olá, você escolheu uma overlock da Gritzner, a Gritzner 788, e agora provavelmente está muito ansioso para saber tudo o que fazer com sua incrível nova máquina. Eu sou a Manu da Curlys e há cerca de 20 anos me dedico a pouca coisa, além de máquinas overlock e máquinas de cobertura. Dou cursos por todo o país, entre Hamburgo e Zurique, e há alguns anos eles também existem nos vídeos da Curlys. O especial dos vídeos da Curlys é que, claro, eu abordo todas as perguntas e tópicos que surgem nos cursos nos vídeos. Presto fiz tudo ter muita precisão. Como se tivesse uma eletroides no curso cá. Não corta o peço quando fica difícil, focar ainda mais, pois exatamente as coisas que acontecem conosco aqui durante a filmagem, ou claro, também ao costurar em particular, acontecem com você em casa. Acompanhe pela laser consultor a sua máquina, ou seja, vemos como fia e enrosca exatamente. Olhamos para o tema agulhas e linha. Olhamos para ser foras with a pessoas de word and Na sua caixa você encontrou por um lado o manual de instruções. Esse manual de instruções é importante, porque ele cumpre rapidamente tudo para o projeto de leifamento. Mesmo que você vá a um encontro de costura ou à casa de uma amiga, simplesmente leve o manual de instruções junto, assim você pode ter certeza de que conseguirá resolver e ajustar cada pequena coisa. Depois, nos seus acessórios, você tem uma pinça que é útil, principalmente a linha. Você tem essa pequena chave Allen que precisa para inserir as agulhas para tirá-las. Depois, você tem a chave de fenda que precisa para soltar a chapa da agulha, se quiser limpar por baixo. Você tem o pincel para tudo, mas ele também é útil quando se trata de inserir as agulhas. O pequeno conversor aqui que estava em uma embalagem plástica, você precisa sempre que quiser fazer uma costura sem o looper superior, por exemplo, para costuras de 2 linhas. Depois você tem óleo para máquinas de costura e overlocks é particularmente levemente líquido, um pouco mais fino. Ele flui exatamente para não defestrar ao princesas e no óleo. Depois, você tem aqui estes limitadores de carretel que você coloca nos seus carretéis, sempre que eles estiverem muito leves e houver o risco de saltarem para cima durante a costura. Você tem aqui o coletor de resíduos que você encaixa na frente da sua máquina para que todos os resíduos e afagas possam cair ali dentro. Redes para carretel, você precisa delas sempre que sua cone talvez já estiver um pouco mais vazia ou um pouco frouxamente enrolada. Elas servem para segurar a linha na cone, para que não caia, e talvez fique presa na parte de baixo da sua cone. Depois temos aqui o cabo de alumínio e o seu pedal que não é juntos. Uma capa protetora uma contra pó, com a qual você pode precisar de separar que não montar pó quando não é capaz de estar usando. En dan valt het in bij het easeway coordinator te zetten, pequeno calculador. Você quer o calculador para ponto intuitório. Ao lado, o calcador para lantejoulas. O calcador para elástico. O calcador de escova e bem na ponta, o calcador para franzir. Além disso, sua máquina veio com um pequeno pacote de agulhas nos acessórios. E com a questão das agulhas, começamos agora em primeiro lugar. Na regra, agulhas precisam pôr completas com a máquina. Isso significa que se o seu primeiro projeto for de tecido, simplesmente deixar as agulhas e poderia começar a costurar diretamente. Se o seu primeiro projeto for ser malha, você precisa medir as malhas. Bobagem, você precisa mudar as agulhas. Para se costurar malha e agulhas para tecido plano, você deve expor nas pontas de arato limpo, mais tardar e para expor cornar a lavagem. Esse escuro é sempre visível, tá? A diferença entre agulhas para tecido plano e agulhas para malha está na ponta. A ponta das agulhas para tecido plano é pontiaguda. A ponta das agulhas para malha é levemente arredondada como no tricô. As malhas são simplesmente deslocadas. Isso significa que você pode colocar na sua máquina as agulhas que você também usa na sua máquina de costura, pois as agulhas que estão agora são agulhas universais. Sexta para pena ou bacia ou morganza, mas eu também não posso ser agulhas microteca também. Mas sempre que usar malha, você deve inserir as agulhas HA incluídas, ou agulhas para jersey ou super stretch. Qual é a diferença entre as agulhas HA e as agulhas jersey? As agulhas HA simplesmente olham um pouco mais fora e são um pouquinho mais fáceis de enfiar.
Além disso, não importa em qual projeto você esteja, você sempre deve se certificar de que usou o tamanho de agulha correto, pois o tamanho de agulha errado também pode estragar sua costura, assim como o tipo de agulha errado. Se tiver o tipo de agulha errado, o tamanho de agulha errado da sua máquina para o processo, tal provavelmente que deve bem obterá se a costura limpa. Så briefing make out till det disa tamanho. Quanto o número, escreve isso aí. Gosto que for como seguro escritas, escrevendo fundamental de como 90. Por último, sobre as agulhas, apenas uma breve nota. Se você usar agulhas muito finas, por exemplo, e Crotex 70 para organza, então é recomendável costurar realmente devagar com a máquina, porque a máquina vibra muito rápido, e se você costurar muito rápido, as agulhas voam um pouco para lá e para cá, e o risco de uma agulha quebrar é simplesmente muito alto. Vamos trocar as agulhas agora antes de enfiar das agulhas para tecido plano usadas para as agulhas H80 incluídas. Mas antes de fazermos isso, vamos primeiro ver para que servem exatamente todos os botões, ganchos e alavancas na sua máquina. Começamos coisas que você tem aqui à esquerda na sua máquina. Aqui atrás está o freestyle. O diferencial não é uma pequena peça de reposição ou algo que o mecânico possa instalar e remover, mas sim a possibilidade de fazer com que o seu transportador dianteiro e o seu transportador traseiro funcionem em velocidades diferentes. Diferenciado. Se o seu diferencial tiver em 1, você terá transporte uniforme. Isso significa que o tecido é transportado para trás do corpo, pelo meio do transportador por trás, na mesma velocidade que a rede para transportar para trás. Mas às vezes acontece que um tecido, por exemplo, sai ondulado. Tecidos que saem ondulados, mas que não deveriam estar, você gostaria de empurrar um pouco e achatar quando estão sobre a mesa. É exatamente para essas situações que você tem o diferencial. Você vai para a área superior do diferencial, quanto mais para cima você vai, mais do seu tecido é. Isso significa que a ondulação é contra a correria entre o calcador e o transportador, e o seu tecido sai sem delay atrás. Quanto mais você for para a área superior aqui, mais forte o seu tecido será junto. Essa atração faz para franceiro em bem centímetros de 2. Exatamente o oposto do que quando você para a área inferior do diferencial. Às vezes, costuramos esses tecidos muito finos, seda, organza e cambraia, e eles saem da máquina e você os vê deitados e gostaria de puxá-los um pouco no comprimento porque eles enrugaram um pouco. Por isso você usa o diferencial inferior. Na área inferior, o seu tecido é puxado um pouco para trás, para fora da máquina. É praticamente esticado a máquina. O que sai é realmente essa meio voidade. Comprimento. Como regra básica, você pode memorizar. Quanto mais grosso for o seu tecido, mais longo pode ser o seu ponto. E quanto mais fino for o seu tecido, mais curto pode ser o seu ponto. Não costurar a seda, costurar a seda com comprimento de 24, e não costurar a jeans com comprimento de 21. Aqui você vê um exemplo com um comprimento de ponto muito apertado, e aqui você tem um exemplo com um comprimento de ponto muito longo. Com esta alavanca, você liga ou desliga a questão a sua faca. Aqui ela está ligada, ali ela está nivelada com a chapa da agulha e praticamente não é usada. Por você desligar, ela não cai imediatamente, você precisa empurrá-la por ela para a não precisa ligar novamente, ela subirá automaticamente do próximo ponto que na thread. Existem muito poucas situações que deve dobrar a faca para fora. O palito costurar sem a faca é sempre que você amargura os carotidos a led debaixo da faca. E quanto mais o tecido troca com a borda da faca, linha e borda de corte, maior é o risco de seus lançadores quebrarem, porque a alimentação da linha é dimensionada para colocar uma costura limpa ao redor da sua borda de corte. Se você pode, especialmente com tecidos grossos, se afastar muito para a direita, o perigo de os seus lançadores quebrarem é real.
Aqui na frente você tem a sua roda da largura do ponto. Com a roda da largura do ponto, você regula a distância da borda de corte da sua faca em relação às agulhas inseridas. Gire da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, e então você verá como a sua faca se move entre as agulhas e não ir para longe das agulhas. Também aqui, como regra básica, eu recomendaria: quanto mais grosso for o seu tecido, mais largo poderá o seu ponto. E quanto mais fino o seu tecido estreito poderá ser o seu ponto. Aqui você viu um exemplo com uma costura estreita e aqui um exemplo com uma costura desigual. Tudo isso significaria que você pode posturar em excluir, quer dizer, que é concluir, e com um ponto leque. Quando você costura uma seda ou um organza com um estreito e um mais apertado. Vamos olhar agora um pouco mais acima, no mesmo lado da máquina. Então temos aqui aquela alavanca de calcador, com a qual levanta e abaixa o calcador. Temos aqui também um pequeno botão, e quando você pega aí na cima, então você pressionar o botão e seu calcador cairá para baixo. Esta é a maneira feita de ver o calcador. Pessoalmente, prefiro sempre enfiar a linha em todas as minhas máquinas com o calcador para cima. Porque assim você simplesmente tem a melhor visibilidade nas agulhas e também ao redor da faca. Para o processo de enfiamento, e você não precisa fazer um slalom com as suas linhas ao redor da faca, do calcador e da chapa da agulha. Mas pode simplesmente colocar as linhas para o lado, puxá-las para trás e no final simplesmente colocar o calcador de volta. Se você quiser remover o calcador para o lado agora, basta puxá-lo para a esquerda. Se você quiser colocá-lo de volta, então você o traz aqui para frente, posiciona-o com a pequena barra exatamente sob o suporte do calcador. Abaixa o seu calcador e, em geral, ele encaixa imediatamente. Se viveram feita para cima dos peques, porque eu vou me atrás e eles queixam exatamente. E por último, temos aqui deste lado da máquina o seu braço livre, que você pode usar quando não quiser simplesmente costurar para longe. Mas se é simplesmente aqui na frente, assim pode ter sido em pequenos pedaços. Vamos olhar agora para o lado direito da sua máquina, 3.3, a gente vai fazer uma de intervir. Primeiro aqui da orelha, o seu botão de ligar e desligar, e atrás dele o seu cabo de alimentação ou o seu pedal. Na Grützner, é importante de mover a habilidade que Grützner. Ela começaria a costurar imediatamente no momento em que você pisar no pedal. Isso significa para você na prática que se você pisar no pedal por engano, as agulhas começarão a se mover, ou seja, a máquina começará a costurar. Jetwed. Sempre que você trocar as agulhas, sempre que você estiver mexendo com os dedos aqui na frente, nas agulhas, então eu posso recomendar desliga a máquina, pois há contato com ela rapidez que se me pedal para ficar aí. Quando a tampa está aberta, deixe no depois que você vai inserido nesse guarda de torce cristal. No momento que a tampa está aberta, você não pode fazer a máquina funcionar com o pedal. Além disso, você tem aqui no lado direito o seu botão de liberação da tensão. Não. E quando você vai falar de liberação da tensão, na verdade já entrei porque não tem mais tensão do olho. Pois a tensão da linha funciona assim. Se você ajustou a tensão da linha para 9, então os seus discos de tensão pressionam-se muito fortemente um contra o outro. Pega uma linha, coloca entre seus dedos, depois pressiona com muita força. Puxe aqui na frente, então você notará que é muito difícil de pôr para fora dos dedos. E nem não te sei em placa de tu no plata mais de perto do de modo que se possa puxá-la para fora, mas elas ainda se tocam leve. Na Grützner, você não tem liberação da tensão quando levanta o calcador. Na Grützner, você só tem liberação da tensão quando pressiona este botão de liberação da tensão aqui. Só então, os seus discos de tensão se separam completamente e a linha pode deslizar entre eles ao enfiar a linha. Ou pode simplesmente despejar para fora ao desenfiar. Isso significa que você pode mover as suas linhas manualmente da maneira mais fácil quando pressiona esse botão aqui. De liso, no celular X, você já aperta o seu volante, que é só na sua direção, basta pela máquina tensionada. Vamos ver agora o que você realmente encontra no interior da sua máquina. Temos cores fixos. Um deles é o laçador superior, que é este aqui. Além da costura, os infetes no estado de subir pega grid, mas no for baixo.
Este aqui é o seu laçador inferior. O laçador inferior está ao longo da costura ou por baixo da chapa da agulha ou ao lado dela, mas nunca por cima. Por que exatamente importa isso? Em algum momento da sua vida de costura, provavelmente mais cedo do que tarde, você chegará à situação em que terá de reajustar linhas individuais. Então é muito importante que você saiba de onde tem na sua costura. É uma linha de laçador, é uma linha de agulha. E se for um laçador, é o laçador superior ou inferior? Mas você sabe que esse laçador superior são inferiores ao e você olhar para suas próprias agulhas. As suas agulhas entre si são entrelaçadas pelo laçador superior e inferior. Voltam a subir, o transportador e os do press, as agulhas pequenas e grandes. Isso significa que suas linhas da agulha estão sempre em cima. E como acabamos de ver, o laçador superior está sempre em cima ou ao lado da chapa da agulha. Vamos olhar agora para uma costura e então veremos exatamente que, ao contrário deste lado, temos duas linhas de agulha neste lado, portanto, esta deve ser a sua parte superior. Se agora sabemos pelas linhas da agulha qual é a sua parte superior, então é claro que é bastante lógico que este aqui é o seu laçador superior e o outro é o seu laçador inferior. Agora, para trazer a agulha, podemos fazer de outra forma, precisamos de laçar de outra atrás, letras para o botão. Fiz. Então você tem duas facas na sua máquina, a faca superior móvel e a faca inferior imóvel. O movimento da faca superior para baixo contra a faca inferior imóvel resulta numa espécie de função de tesoura. Se você costure acidentalmente uma agulha, então, na verdade, em 90% dos casos, a sua faca superior fica com uma pequena aresta, e então você não terá mais uma costura realmente limpa. Se correr muito mal, então a sua faca inferior também terá de ser substituída. Por isso, só posso recomendar que evite usar alfinetes na overlock, se possível. Até que você esteja realmente seguro, e até lá, use os clips. A largura da sua faca, da qual já falamos, você regula com a sua roda de ajuste da largura do ponto. Então você ainda tem o seu dedo aqui na frente. Eu gosto muito de chamar a isto dedo de bainha enrolada ou dedo de largura do ponto. Você regula o seu dedo de bainha enrolada com este pequeno gancho branco aqui. Quando você visto N, o dedo de largura do ponto para frente. Quando você vai para R, o seu dedo de largura do ponto está recolhido. Para que serve exatamente o seu dedo de largura do ponto? Imagine que estes são os seus dois laçadores, laçador superior, laçador inferior, e entre eles está o seu dedo de largura do ponto. A sua máquina liberta a linha e através do dedo de largura do ponto que está empurrado para frente. A sua costura é estabilizada e sempre pode assentar de forma limpa à volta da aresta. Se agora o dedo de largura do ponto for recolhido e você aumentar um pouco a tensão da linha, poderia puxar isto já explica porque aqui há um pequeno R e um N. R significa bainha enrolada. E sempre que quiser fazer a bainha enrolada, puxe o seu dedo de lá do ponto para trás. Então, eu continuo a minha atenção, sem linha. Eu sei que a sua bainha enrolada dobrada pode estar caída. E por último, mas não menos importante, temos agora aqui em cima a pressão do calcador, com a qual você vai regular a força que o seu calcador pressiona na melodite. Enquanto isto, esse tecido é transportado para as pies pelo transportador. O quanto mais grosso for esse tecido, pode ser o seu calcador. Quanto mais fino e delicado for esse tecido, mais leve pode tornar. Você aumenta o rodando no sentido horário para trás, para a direita. E se ao rodar para a esquerda no sentido anti-horário, diminui a pressão do calcador. Após toda essa teoria, que é realmente importante para poder lidar com os mais diversos materiais, vamos agora passar a passagem da linha. Ao enfiar a linha, é muito importante que o suporte de linha esteja completamente estendido. E como queremos trocar as linhas e também as agulhas ao mesmo tempo? Primeiro cortamos as linhas aqui na frente, antes da pré-tensão. O que temos aqui na frente chama-se pré-tensão. Aqui atrás, esta é a sua pré-tensão, aqui tem os seus discos de tensão. Para tirar as suas linhas da máquina agora, existem diferentes possibilidades. Dadas. Infelizmente, ouço com muita frequência que as costureiras recebem a dica de simplesmente costurar a vazio, ou seja, simplesmente acelerar.
No entanto, é simples que o calcador respira o transporte. E quanto mais vezes ele fizer isso, mais os pequenos dentes do transportador se enterram na parte de baixo do seu calcador e com o tempo deixam sulcos realmente profundos ali. Ai, que é o momento que eu embastilho especialmente gostaria de se desviar. Eu desaconselharia isso fortemente. Às vezes, também que o receptor indica o que o calcador está por cima, que seria simplesmente segurar agulhas e que sai de E assim, por assim dizer, puxar a corrente para trás. Também tive experiências muito ruins com isso nos cursos, porque as senhoras muitas vezes apenas seguram a corrente e não puxam. Então a máquina fica no lugar, e depois tem-se realmente um emaranhado de linhas quase insolúvel. É por isso que eu sempre faço de outra maneira. Você abre a sua máquina, e agora lembramos que a Gritzner não tem liberação de tensão quando você levanta o calcador, mas sim tem a liberação de tensão quando você pressiona este botão aqui na lateral. Portanto, sai se pega prende-se, pressiona o direto behind ordem sim, ou seja, as ligas sais cambiar. Você vai lá e puxa para frente as duas linhas dos laçadores. E puxa as duas linhas a gente para frente para o seu retorno. Quando se trata da questão de como estão as suas tensões aqui, então você tem aqui a sua agulha esquerda, ali a sua agulha direita, aqui o laçador superior e ali o laçador inferior. Preenchemos dois laçadores por fora da máquina, depois das duas agulhas. Agora você pode simplesmente pegar a sua corrente de linha aqui atrás. E se você conseguir puxar simplesmente para trás como eu agora, então você pega o seu volante, ou seja, se você ainda tiver um ponto preso, então você pega o seu volante, gira para frente, e isso até que as suas agulhas já estejam a caminho de subir. No momento em que elas já estão a caminho de subir, você gira o volante para trás. Às vezes acontece que as linhas ainda se prendem um pouco nas línguas do ponto. Então você simplesmente faz o mesmo novamente. O mais tardar na segunda vez você terá todas as linhas na mão e poderá simplesmente puxá-las para trás. É importante que você puxe definitivamente pastoras e nem para o lado, né? Isso é exatamente como na cover. Sempre puxar para trás e empurrar para fora. Para vacar as agulhas, fazemos mudar as linhas. Primeiro removemos o calcador para que possamos ver muito melhor aqui na frente do calcador. Depois você gira o volante de forma que o seu laçador desapareça à frente das agulhas e você tem acesso livre às agulhas. Depois você pega o seu pequeno pincel que tem um furo aqui na lateral e o espeta por baixo na agulha. Com isso você garante que as suas agulhas, quando trazer, não desapareçam na chapa da agulha. E depois você pega a sua chave Allen e solta as suas agulhas em cima. E da mesma forma você insere as agulhas novamente. Você deve prestar atenção para que a haste plana esteja virada para longe de você, ou seja, para trás, para a máquina. Primeiro entra na chapa da agulha por baixo com a agulha e depois sobe reto. Eu gosto de fazer assim, depois seguro ambas as agulhas novamente com os dedos, solto ambas um pouco, empurro-as completamente para cima e depois aperto bem. Depois de termos esvaziado a máquina e trocado as agulhas, chegamos finalmente à passagem da linha. Tiramos as linhas fornecidas de novo. E se você quiser trabalhar com esses cones de overlock bem grandes, então você poderia simplesmente colocá-los em cima, deixar esses pequenos chapéus, pois com os chapéus os cones grandes têm um suporte realmente bom. Mas quero os cones mais pequenos, mas se colocar os cones mais pequenos, esses suportes, eles balançam na tendência para os golfos. Por isso, fazer agora de suportes. Também viu logo algo que, claro, também lhe acontece em casa, quando tira os cones grandes, por vezes acontece que estes suportes ficam simplesmente presos nos cones. Se não saírem bem, basta inserir uma pinça por cima e eles saem e depois saem disparados por baixo. Basta agora colocar os cones pequenos na máquina assim, sem os suportes. E como estamos agora a trabalhar com os cones mais pequenos, pode colocar as chaves de cartão no suporte por cima. Depois, dentro do fechador,
Aulisk and Voice. Primeiro, a linha vai aqui para pré-tensão. Depois deixo descer aqui por baixo. Quando a linha sair daqui de cima, pode, em princípio, orientar-se pelas marcações. Ou seja, aqui neste, claro, apenas pelo superior. Depois puxa a linha por cima aqui. Em seguida, a sua lançadeira inferior. A lançadeira inferior também deve, claro, ir aqui para pré-tensão atrás. Depois passa por cima aqui e sai aqui por baixo. Com a sua lançadeira inferior, segue as marcações amarelas. Ou seja, primeiro entra aqui. Depois tem aqui as marcações amarelas em ambos os locais. Aqui deve, claro, também passar por baixo de ambos. Depois passa por este suporte. E depois essa fica pendurada aqui na frente. Nas lançadeiras inferiores das overlock, a linha para passar pela lançadeira inferior deve sempre vir de trás, pela esquerda. Existem as mais diversas variantes, incluindo máquinas onde tem de enfiar a linha manualmente para trás aqui. Agora enfio aqui pela lançadeira inferior, seguro aqui, pego aqui em cima e seguro um pouco afastado com o dedo aqui. Ele passa agora aqui pelos dois ganchos, passa por cima aqui e depois diretamente para o olho. E depois pega nele e simplesmente coloca-o daqui para trás destes dois ganchos, é onde ele pertence. Agora pode exercer um pouco de tensão aqui em cima com os seus dedos. Vai aqui, pega neste gancho, empurra-o para trás com os dedos e depois a sua lançadeira inferior fica exatamente onde deve estar. E agora também vê porque gosto de remover o calcador ao enfiar a linha, pois... Agora, pode simplesmente colocar a linha daqui para trás da faca e simplesmente puxar para trás. E depois tem as suas duas linhas das lançadeiras exatamente onde as quer. Depois das linhas das lançadeiras, vamos agora enfiar por último as linhas das agulhas. Tal como as lançadeiras, as linhas das agulhas também estão penduradas aqui em cima no suporte de linhas. E vamos começar com a linha da agulha esquerda. Coloca a linha aqui em cima na pré-tensão. Passa aqui pelo disco de tensão, vai atrás deste gancho prateado, por cima aqui por este suporte. E depois sai por cima das linhas das agulhas. Depois coloca a sua linha da agulha aqui atrás desta mola prateada, diretamente por cima das agulhas, e depois enfia pelo olho. Enfia a linha da agulha direita da mesma forma, em cima na pré-tensão pelo disco de tensão, aqui pelo gancho prateado. E a partir daqui, as duas linhas das agulhas partilham o seu percurso de passagem. Tua início suporte corporal extremamente pis por o olho. Agora, enfiamos a linha com o calcador para cima, mas não acionamos o nosso botão de tensão, o nosso botão de libertação da tensão, nenhuma única vez. Habituei-me a fazê-lo sempre assim, aciono o libertador no final. Caso contrário, talvez depois de cada linha individual, não saiba se já acionei o libertador ou não. Quando tiver enfiado todas as linhas, peguem todas as linhas por trás, pressiono o botão, puxo todas as linhas ao mesmo tempo. Depois, todas as 4 linhas deslizam para as tensões ao mesmo tempo, e posso agora ter a certeza de que todas as linhas estão exatamente onde devem estar. Calcador. E montar com a resistente. Para que o circulador de resíduos encaixe-se enquanto moe. Pegas no teu recipiente, que tem aqui à frente 2 pequenas elevações. E tu alavancas ele por baixo da máquina, ou melhor, deslizas ele lateralmente por baixo da máquina, como se quisesses levantar um pouco a máquina com essas 2 elevações. Então ele encaixa sempre exatamente que deve. Eu gosto de usá-lo como área de arrumação também para os meus pequenos clipes, assim, sempre onde tem cima. Depois de todas essas explicações, vamos vir à nossa primeira costura. Mas toda esta teoria é simplesmente super importante, porque o mercado oferece tantos materiais diferentes. Que oferecer? E tu tens uma máquina tão fantástica na qual podes ajustar tantas coisas. E na verdade,
podes preparar-te muito bem para qualquer tecido e trabalhar qualquer tecido muito bem. De modo que, com o tempo, as conexões se fecharão cada vez mais e tu entenderás cada vez mais por que deves usar um comprimento de ponto maior para este tecido e talvez o diferencial para aquele tecido. Vamos aqui primeiro um jersey. Já o inserimos também com as agulhas H. Configuras na minha máquina são as tensões todas em 4. O meu calcador dá para baixo. O meu diferencial está em 1, o meu comprimento de ponto em 2,5. A minha faca, claro, está levantada e a minha largura do ponto está em 6. Por que menciono especificamente a faca levantada? Porque se por acaso terminares uma costura no meio, certifica-te sempre de que começas a tua nova costura com a faca levantada. É na boa desvio, roda o volante na tua direção. Deixa que a desvia completamente. Por quê? Porque colocas o tecido, colocas-o na parte de trás da faca, ou os tecidos na parte de trás da faca. Depois das gás, e no momento em que começas a costurar, a tua faca corta as tuas 2 camadas de tecido e o teu tecido é transportado suavemente para trás. Infelizmente, vejo com muita frequência que as senhoras não se importam com a posição da faca. Ou seja, ambos os tecidos acabam por encontrar a faca e, no pior dos casos, a tua faca está para baixo neste momento. Ora, os tecidos chegam à faca, a tua faca sobe, e quanto mais grossa for o teu tecido, maior a probabilidade da tua faca te levar seu ar. O teu tecido inferior, no entanto, continua a ser empurrado para a frente. Ou seja, no melhor dos casos, tens apenas um deslocamento. No pior dos casos, a tua camada superior de tecido dobrou-se. Por isso, coloco o meu tecido aqui à frente, levanto o meu calcador apenas um pouquinho, deslizo o meu jersey para trás por baixo da faca e posso agora começar a costurar. A costurar uma corrente de linha antes de começar a costurar não é absolutamente necessário. Porque isso também significaria que rasparias com teu calcador nu sobre o dente de transporte. Por isso, simplesmente pego nos meus fios iniciais, seguros atrás, aqui atrás, apenas os primeiros 2, 3 pontos e depois começo a costurar. E agora vai ser. Eu tenho sempre estes 2 dedos à altura do calcador e movo-os, independentemente do tecido, se costuro tecidos grossos ou finos, sempre para trás com a máquina na velocidade em que a máquina costura. Não podes costurar nestes dedos, porque os calcadores têm um protetor de faca aqui à frente. Ou seja, podes, no entanto, evitar ter de mexer na pressão do calcador, porque com estes 2 dedos, o médio e o anelar, simplesmente regulas a força com que os teus tecidos são empurrados para trás. Se te habituares a pressionar os dedos corretamente aqui ao lado no tecido e a costurar para trás na mesma velocidade, terás sempre um resultado excelente. Então a tua costura sai da máquina, sim. A costura não está boa, mas também não está assim tão má. O que se nota aqui trata-se de uniforme. Mas o que também se nota é que está muito apertada. Ou seja, se a tua costura sair assim apertada, deves definitivamente, em primeiro lugar, aumentar o teu comprimento de ponto para aumentar um pouco a distância daqui para ali. É muito bom que não tenhamos absolutamente um excesso de laçadas em cima. O que é mau é que são onduladas. E é exatamente sobre esta ondulação que vamos falar agora, pois chegamos às profundezas do diferencial. Antes, quando mencionamos o diferencial, eu disse que o diferencial parece que a velocidade é diferenciada tipo de tecido. Costuramos em 1, ou seja, tão rápido quanto o tecido foi empurrado para frente e transportado, tão rápido ele foi retirado por trás. Se fôssemos recuperar esse pouquinho de diferencial, o transporte para ser não poderia ir para trás, de uma descarga empurrada para frente. O que significa que seu tecido é empurrado e analisado? E o que vemos aqui agora, absurda até um tom claro forte. Os pontos estão mais separados porque aumentamos o comprimento do ponto.
Não temos absolutamente nessa formação, das porque colocamos o diferencial na área superior. E aberta, a costura fica assim, castelo. Quero ficar um pouco mais com você nesta costura, antes de passarmos por outros problemas que podem ocorrer, como lançador inferior muito frouxo, agulha muito apertada e coisas assim. E antes de falarmos sobre as outras costuras. Pois agora tenho aqui na minha máquina 4 fios de overlock Ackerman. Os fios de overlock da Ackerman, os 120, são quase um pouco volumosos como fio texturizado. Se fizesse um toque idêntico com o overlock, com um fio overlock com mais fino, então você já teria a nossa primeira costura com o comprimento de ponto original, ponto muito mais baixo do que nesse esquema, porque seu fio é mais fino. Por isso, você deve prestar atenção a isso. E é por isso que não sou fã de regras universais ou de afirmações como faça sempre assim e assado. Tome representação a grossura do seu fio. Quanto mais grosso for o seu fio, mais longo você deve escolher o seu ponto. Mas isso depende, é claro, de qual costura você está fazendo. Porque uma bainha de enrolar você quer relativamente densa. Para o impacto na aparência de que se a sua tensão está correta. Tem cima aparente agora, onde ela está vês que aqui estão os fios da agulha. Lança inferior é claramente diferente do lançador superior. Isso significa que o lançador inferior, na verdade, não tem tensão alguma, nesse caso, na verdade, zero, é puxado pelo lançador do lado superior. Essa blue também é um lançador inferior superficial. O lançador inferior puxa o lançador superior em torno da borda. E do lançador inferior, na verdade, é apenas um pouquinho de fio. O lançador inferior estava nesse caso em 9. E vê-se também aqui muito claramente, devido à tensão tão alta do lançador inferior, sua agulha esquerda é realmente puxada para o lado inferior. O lançador inferior estava nesse aqui em 9. Se o lançador superior não estiver correto, ele está provável que tenha aqui de ar. E se o lançador superior estiver muito perto, ele pode lançar a produção. Vamos agora tem os fios incorretos de agulha. Assim, vemos aqui uma agulha direita muito claramente muito frouxa, o que se reconhece por ela formar laçadas na parte inferior junto ao lançador inferior. Uma agulha direita muito apertada, assim como uma agulha esquerda muito apertada, gosta de fazer pequenas pregas entre as agulhas individuais, ou seja, os fios da agulha quase se juntam um pouco e o tecido tenta subir entre eles. Uma agulha esquerda muito frouxa reconhece-se muito claramente por quando você abre o tecido, você vê os fios da agulha. Fios da agulha que estão muito apertados sempre se enterram bem fundo no tecido. Aqui para ver um exemplo, para você colocar o giro para cima, passe o tecido manualmente sobre o calcador aberto. Vê-se que os pontos têm comprimento relativamente irregular e o lançador superior simplesmente não ficam realmente no lugar deles. Isso significa que você não costurou realmente a tensão de fio correta. No seu manual de instruções, na página 28 e 29, você encontra outros possíveis erros na tensão do fio. Aqui costurei para você o resultado da metade da página 29. Como solução está escrito aqui aumentar a tensão para o lançador superior ou afrouxar a tensão do lançador inferior. Mas é sempre uma questão de qual é a sua tensão atual. Ou seja, se você tem uma aparência de costura como aqui, eu costurei com agulha esquerda, direita 4, lançador superior 4, lançador inferior 2,5. Vá-se que o lançador olhando para cima, tenho eu nesta situação de costura, aumentaria o lançador inferior. Rapaz, é sempre uma questão de qual é o seu resultado de costura e com quais tensões você acabou de costurar. No final, poderíamos lidar com o terceiro fio do fidget. Queremos, é claro, continuar a olhar a máquina e quais costuras ela nos oferece. Nos vídeos curly que foram feitos topo da a tensão do fio sempre 9,5. Porque o tema tensão do fio é simplesmente algo com o qual você se deparará repetidamente durante todo o seu tempo de costura. Por outro lado,
Quanto mais fofo se ele foi colocado, mais fácil será celular guardar sua máquina sem ter que perguntar, escrever ou procurar em um lugar. Mas há uma coisa que eu quero analisar com você aqui agora e é que temos aqui este padrão de ponto. Já falamos sobre o problema antes, mas neste ponto a costura está ainda pior do que lá na frente. O que aconteceu? Eu tenho aqui na minha máquina os limitadores de carretel. Então, estes limitadores de carretel aqui na lançadeira superior, a minha linha ficou realmente presa neles. Isso por simples ser plástico instead of, e se vai de uma maneira muito diferente. E bem, aqui voltamos à área onde generalizações simplesmente não existem. Às vezes é bom usar os limitadores, assim como as redes, e às vezes é melhor deixá-los de lado. Eu os tirei agora da minha lançadeira superior e da lançadeira inferior. Vamos agora olhar as outras estruturas da máquina. Aqui usamos totalmente overlock de fuse e ela também é do ponto de chuleio. Talvez você já tenha lido sobre o chuleio de usar para costurar malhas. Ou seja, sempre que você quiser costurar um pullover, uma camiseta, um moletom com capuz ou o que quer que seja, feito de jersey, de tom, fleece, french mas então, o Ponver usa o ponto 4 fios. Ele mantém o tecido elástico. Se tirarmos uma agulha agora, teremos o acabamento anterior. Ou seja, enquanto as lançadeiras superior e inferior estiverem com tensão constante. Isso significa que, enquanto os fios se entrelaçarem na borda da faca, tereis um ponto overlock constante. Claro, frequente feito ponto de acacente. Com ele, vou acabamento a tecidos plano. Para tecidos planos, você precisa de agulhas universais. Ou seja, se você tirar suas duas agulhas agora e inserisse a agulha direita novamente, né? Como agulha universal. Então, você poderia dar acabamento a um tecido plano mais fino com ela, para depois costurá-lo na máquina de costura. Se você inserir sua agulha esquerda como agulha universal e deixar a direita de fora, então você poderia dar acabamento a materiais mais grossos, como jeans ou canvas, por exemplo. Agora tiro minhas duas agulhas A. Insiro a direita novamente como agulha universal e então daremos acabamento a um tecido plano mais leve. Tirei a linha da agulha esquerda que não está sendo usada no momento da máquina, para que ela não se enrosque com as outras linhas na parte de cima enquanto eu costuro. Dei o transporte diferencial no transporte uniforme. Coloco meu comprimento do ponto em 3, minha largura do ponto em cerca de 5,5 e, claro, deixo minha faca ativada. Minhas tensões de linhas estão todas em 4, tanto nas duas lançadeiras quanto na glete direita. Você vê, meu entrelaçamento do ponto está exatamente na borda aqui em cima. As lançadeiras estão bem planas. Temos a lançadeira inferior embaixo e a lançadeira superior em cima. Vamos olhar a seguir para a bainha enrolada nos pontos. Veremos a gota e o golo direto e o correto para embaixo do dinheiro. Às vezes vejo nos cursos que as senhoras, por conveniência, deixam a agulha esquerda na máquina. O resultado, quando a agulha esquerda está inserida, mas não enfiada, é significativamente pior do que se você simplesmente tirar a agulha esquerda da máquina, porque você não precisa dela no momento. Nutrição no lead for a noite séria. Isso significa que Southern Space Wicked para o Hats. Primeiro que estaremos dizendo que fica enfermo com isso. Se você costurasse com transporte diferencial uniforme, ou seja, aqui em 1, poderia acontecer que ele se encolhesse um pouco.
Fazemos nosso comprimento do ponto bem pequeno, bem curto, pontos muito próximos um do outro. Nesse facto, te enfrentar a vanilla estreita. Isso significa que se for fafando que aperta doa, iremos uma costura bonita e estreita. A bracelet rolar é como se ideias de uma borda de acabamento putas e decorativo. O truque da bainha enrolada é que a tensão da sua lançadeira inferior é aumentada e a lançadeira inferior puxa a lançadeira superior em torno da borda. Isso significa que, em suas linhas, deve definitivamente colocar lançadeira superior a linha que você deseja ver predominantemente em sua bainha enrolada. Porque a lançadeira superior pela lançadeira inferior entende órtea. Por isso é claro que também tens de aumentar a tensão do lançador inferior. A minha está agora aqui em 6. Além disso, para a bainha enrolada, é importante que retires a tua lingueta de largura de ponto aqui na frente. Isso significa que passas de N, de costura normal, para N na configuração de bainha enrolada. Isso significa que o teu estabilizador no texto ora, em que vez no conhecendo o aumento do antado inferior, e a tua borda é o brau. Bainha enrolada dobrada é o novo reto que queremos fazer. Claro que mantemos a lingueta de largura de ponto recolhida durante toda a costura. Também vejo isso de vez em quando, que para fazer a chamada bainha de Vieira overlock, a lingueta de largura de ponto é por vezes puxada um pouco para frente e para trás. Para frente, para trás, para frente, para trás. Não é uma técnica que a Gritner T78 goste particularmente. Pode acontecer muito facilmente que a tua lingueta de largura de ponto se parta, e isso não é de forma alguma um caso de garantia. Vamos costurar primeiro um algodão e depois olhar para o jersey. Mantemos as configurações iguais em ambos os tecidos. No jersey, vemos agora aqui que o fio não sai realmente ondulado. Se quiseres uma bainha enrolada ondulada, ou seja, uma que seja realmente bonita e fluida, então em muitas máquinas, incluindo a Gritner 788, não basta simplesmente colocar o diferencial na área inferior. Mas é pouco para o trend, não é eficiente. Por isso, quando quero uma bainha enrolada ondulada, costuro de forma a puxar um pouco o meu tecido na frente. Na overlock, tens apenas de ter em atenção que se puxares manualmente na frente, também tens de acompanhar o tecido para fora da máquina aqui atrás. Ou seja, puxas na frente e puxas atrás, e assim, em princípio, alongaste a tua borda de costura e acompanhas o tecido ao longo desta borda alongada por baixo do calcador. Depois, tem de ondular, porque colocaste muito mais fio na tua borda alongada do que a tua borda realmente teria sido longa. E esse fio não é simplesmente se puxares apenas na frente e não atrás, há o perigo da tua agulha se partir. Então temos aqui o resultado no jersey, claro, com agulha para jersey. Aqui na frente vê-se que a bainha ondula significativamente menos do que aqui atrás. Isso deve-se ao facto de aqui na frente ser o ponto onde apenas estiquei com o diferencial e aqui atrás onde simplesmente também puxei manualmente. E aqui está novamente a bainha enrolada com o algodão, vê-se que nada se contrai e fica completamente liso. Isso deve-se simplesmente ao facto de ser completamente suficiente para o algodão para que não se contraia, se simplesmente se descer um pouquinho com o diferencial. Sobre o tema da bainha enrolada, há simplesmente imenso a dizer, e há imensas eventualidades. Por um lado, pode fazê-la em materiais muito diferentes, desde jersey mais grosso até organza muito fina. Depois é assim, pode costurá-la em fios muito diferentes, de muito grosso a muito fino, ou seja, de fio decorativo bem grosso a fio de bordar. Pode costurá-la com 2 fios, também com 8 fios.
Mas também por exemplo, surgirem problemas inesperados, como pequenos nós que, por exemplo, sobressaem, ou o teu filho talvez puxe sempre aqui na manga e toda a bainha enrolada se deforme. Também como fechar uma bainha enrolada em redondo, por exemplo, depois de já teres fechado a manga, é claro que é um tema. Por isso fiz um vídeo inteiro apenas sobre a bainha enrolada. Um segundo está atualmente ainda em planeamento e se quiseres dar uma olhada, encontras isso na página da Curlys, na aba Tutoriais. Como última costura, vamos agora olhar para a costura plana. Primeiro vamos discutir o que é realmente a costura plana. É sempre costurada em uma agulha. Pode usar a tina como esterco, como acabamento, quando como textil de ninho e também costura boemina curativo. Mas vamos primeiro ver o que ela realmente é. Imagina que tens aqui a tua costura e à altura das minhas palmas está a tua agulha. Isso significa que se calou. Pois chama-se plana, costura plana, porque é puxada depois de chorar. Ou seja, presta atenção às minhas palmas. Puxas a costura para abrir depois e tens então ou de um lado o ponto escada ou do outro lado os lançadores ou lançador que sobrepõem uma costura completamente lisa. Isso significa que a costura plana chama-se costura plana porque não tem em nenhum ponto qualquer margem de costura levantada. Podes cozer o ponto flatlock tanto com 2 fios como com 3 fios. Não está especificado no teu manual de instruções. Mas como tens o pequeno conversor, este laçador auxiliar, entre os acessórios incluídos, vamos falar agora exatamente sobre ele em relação ao ponto flatlock. Ou seja, primeiro cortamos a agulha direita, o fio da agulha direita e o laçador superior. Puxamo-lo cuidadosamente para fora da máquina. E depois trocamos primeiro a agulha, ou seja, movemos-la do lado direito para o lado esquerdo. Pessoalmente, eu gosto muito do ponto flatlock quando é particularmente largo, mas tecnicamente também pode cozê-lo com a agulha direita. O teu laçador inferior deixámo-lo enfiado e não o cortamos, por isso ainda está na máquina. Podes retirar o fio do teu laçador superior e o fio da tua agulha esquerda, ou melhor, o fio da tua agulha, colocas no cone da agulha que inseriste. Ou seja, inserimos a agulha esquerda, por isso, claro, colocamos o nosso cone no lugar do fio da agulha esquerda. Instalamos o conversor em mente. Primeiro, enfiamos o que está aqui na máquina, pois não podes simplesmente passar a agulha pela tensão normal. Lembramos-nos de como o ponto flatlock é cozido. Queremos puxá-lo para abrir. Para se poder deixar para abrir, precisa de um fio bem solto e bem neto. É exatamente o oposto de que o homem que overlock é overlock. Pois numa costura overlock normal não se quer de forma alguma ver o fio da agulha esquerda. Mas se o nosso fio da agulha esquerda estiver muito apertado aqui, não pode puxar a tua costura para abrir. Agora, às vezes acontece que se colocares a tensão a 0 na Grietzner 788, ela fica realmente muito solta. Descendendo da máquina, no entanto, tinha residual. Deverias poder pressionar o botão de liberação da tensão aqui ao lado continuamente para que o teu fio deslize facilmente e solte o tempo todo através do teu disco de tensão na agulha. Isso, claro, senão não é possível. É por isso que sofre forte exemplos. Pegas num pedaço de fita adesiva e colas-o por cima do canal de tensão da tua tensão. De modo que o fio da agulha agora vá para a pré-tensão aqui em cima. Depois corra por cima da fita adesiva aqui. Depois, normalmente aqui embaixo, por trás do suporte prateado, e siga o seu caminho normal até ao olhar da agulha. Em seguida, instalamos o conversor. Numa das esquinas de uma pequena elevação, isso tem que ir para o orifício do laçador superior Ou seja, encaixas-o nesta pequena fenda estreita e ele tem que sair um pouco por trás. Depois pressionas a parte frontal para trás, de modo que ela encaixe no orifício por trás. Deves ter a certeza de que ele está realmente no orifício e não por baixo. Para soltar o conversor depois, simplesmente pressionas a parte frontal ligeiramente para trás. Depois encaixas-o para cima e para fora para a frente.
Colocamos o nosso tecido direito com direito porque queremos ver o ponto escada, ou seja, o fio rosa, no lado direito. As nossas tensões na agulha esquerda, temos tensão 0 para puxar para abrir, né? Corre por cima da fita. E no laçador inferior, tensão a 5. O laçador superior não é usado, temos o conversor lá. E as outras configurações, o diferencial temos no transporte uniforme. O comprimento do ponto um pouco acima de 3. A largura do ponto um pouco acima de 5. E a faca tá, claro, ativada. Ativada significa que funciona junto. E o que temos na mão? E ao separá-lo, nosso fio de agulha aparece aqui. Do lado direito, assim. E do lado esquerdo, parece assim. Claro, a cozinha também pode cozer o ponto flat lock com 3 fios, sempre que ele deva ser, talvez, um pouquinho mais resistente. Também pode cozer o ponto flat lock apenas com a agulha direita, se ele for para ser significativamente mais estreito. E pode aplicá-lo tanto em tecidos mais finos como em mais grossos. Há muitas coisas que pode fazer com o ponto flat lock. Podes, por exemplo, costurar fitas ou rendas com ele. Claro, também pode usar fios decorativos na agulha, como aqui, por exemplo, madeira número 12. Você pode usá-la como costura raglan ou também pode usá-la para acabamento, se você não tiver uma máquina de ponto de cobertura ou se os acabamentos não funcionarem com a sua máquina de ponto de cobertura. Todas essas dicas, por sua vez, excederiam o escopo deste vídeo. Por isso fiz 2 vídeos diferentes. Um deles é Fundamentos do Ponto Plano, que trata apenas da técnica para ajustar a sua máquina. Aber iniciou diferentes desafios, como E no segundo vídeo, Áreas de Aplicação do Ponto Plano, trata apenas de todas as diferentes variantes, qual calcador você precisa para isso, a fim de alcançar um determinado resultado. Isso nos leva diretamente ao próximo tópico, pois agora vamos abrir esse apetite. Passamos a linha da máquina novamente para o que? Para a costura overlock de 4 fios e começamos com o calcador de bainha invisível. Costurando uma bainha invisível. Na alta costura, ela é frequentemente costurada à mão, pois na bainha invisível o objetivo é que a sua dobra, ou seja, a sua bainha, seja costurada de forma tão firme que o fio com o qual ela é costurada não seja visível no lado direito. A vantagem de fazer isso com a overlock é que você costura junto e ao mesmo tempo dá acabamento à sua dobra. A dificuldade de fazer isso com a overlock é que você precisa ter cuidado para não perfurar todas as camadas de tecido com a agulha esquerda, pois, caso contrário, você verá o seu fio no lado direito. Quando costuro, é permissível habituar o maço de abóbora. E se você for agora com isso para overlock, você o coloca em princípio da mesma forma, assim fica a dobra original. Então você a dobra para cima, assim, e então você pega toda a dobra e vai com ela para overlock, assim. Exatamente aqui onde está a dobra agora é a sua borda de costura. E exatamente aqui em cima queremos fazer a nossa costura de acabamento em breve. A questão agora é que, idealmente, apenas muito pequeno dessa dobra sendo pegada pela agulha aqui. E é exatamente para isso que o nosso calcador de bainha invisível é útil. Você tem este parafuso aqui no seu calcador. Se você soltar esta parafuso, depois mover toda essa guia frontal para perto da sua faca e para longe de sua faca. Quanto mais ela for afastada da sua faca, mais perto era, é claro, da agulha lá atrás. Pois aqui na frente temos essa borda e contra essa borda você empurra a sua bainha dobrada. O que queremos dar acabamento passa aqui sob este calcador. Então agora soltei o meu parafuso, porque o calcador também pode ser usado para muitas outras coisas, mas para fazer a bainha invisível, eu o movo o máximo possível para o lado. E aperto o parafuso novamente. Você vê aqui está a sua margem de costura da bainha, que agora é cortada pela faca, onde os lançadores superior e inferior e a agulha direita pousam. E a sua agulha esquerda, que se vê um pouco melhor desta posição,
fica praticamente exatamente na linha de continuação com a dobra. Se o seu tecido for um pouco mais fino, então você pode mover a sua guia de costura. Também move mais para a direita. Um pouco mais para a direita. Eu a movi totalmente para a esquerda agora, porque o tecido é tão grosso. Agora o princípio atrás, entre o calco e todo, que coxinha de elas posso. Estica-se um pouco para a direita novamente, quando está praticamente sob as agulhas. E então tudo coxinhas, então é capturar exatamente a agulha esquerda. Muito importante nisso é que você agora empurre o seu tecido para frente, aqui com esses dois dedos. Aqui você empurra o tecido para frente com esses dois dedos. Porque ele agora repousa apenas nesse pedacinho muito pequeno. Ele pula com essa e foi fica. Mas se você não empurrar um pouco para trás aqui agora, o seu calcador não conseguirá pegá-lo corretamente. Isso, claro, acontece com muita frequência, você precisa ter cuidado para que você realmente permaneça aqui na guia. De vez em quando, você deve, claro, verificar se por um lado você realmente costurou a sua dobra firmemente. Você verifica tentando com a margem de costurar por costurar. Isso, claro, tem que costurar. E se olharmos para o lado direito, ou seja, desdobrarmos tudo, então deve-se ver o mínimo possível do fio da agulha. Eu propositalmente usei linha branca na minha agulha esquerda aqui para que se pudesse ver os pontos, se eles fossem visíveis, e foi realmente acertado com precisão. Não se vê nada. Uma coisa que quero destacar rapidamente agora e que só me chamou a atenção ao editar em close-up no computador. Aqui está um pequeno furo. E este pequeno furo vem 100% do facto de eu, obviamente, quando mudei as minhas agulhas para stretch ou agulhas para jersey, ter me enganado em algum lado. Ou seja, a agulha esquerda é definitivamente a agulha universitárias. Porque agulhas universais fazem furos em tecidos elásticos. Aqui estão elas. Agora, claro, poder-se perguntar, por que ela tinha agulhas universais lá dentro? Muito simples, porque acabei de costurar rapidamente esse exemplo para vocês no final da costura plana, e isso é em tecido plano. Então, mas é jogo por onde eu devido. Então vemos que aqui temos de facto uma bainha invisível. E aqui no lado de dentro está cozida firmemente, não a consigo tirar. Que esta está mesmo bem firme. É assim que o bainheirinho se deu disseste. Em seguida, vamos olhar para o calcador de elástico, que aqui e ali também é chamado de calcador para elástico. Além do calcador de elástico, aqui podes construir a semana de lista, fique com ele se você sabe calhar. E isso é, por exemplo, super útil se quiseres costurar umas leggings. Não precisas de costurar apenas elástico com ele, mas podes costurar um de elástico em todas as larguras. Mas podes, claro, também usar frame elastic. Tenho aqui elástico transparente. Usar frame elastic, outra palavra seria framilon. Antes de o introduzirmos na máquina, vamos primeiro ver como o calcador é construído, para que saibas exatamente como a peça funciona. Tem um parafuso nesse cor. Com este parafuso, regulas a força da pressão do rolo sobre esta placa inferior. É exatamente aí que vais introduzir a tua fita elástica daqui a pouco. Se o rolo pressa fortemente a placa inferior, não cuida, levanta o rolo todo. Sim, se o teu elástico estivesse agora no meio, extremamente retido e teria assim uma elasticidade muito forte. Começa o teu rolo a pressionar a tua placa, menos forte a tua elasticidade. Para agora podermos introduzir o elástico lá dentro, desapertamos o parafuso o suficiente. No entanto, tens de ter cuidado para não o desapertar completamente do calcador por engano. Pois pegas no teu elástico ou na tua fita com que queres dar elasticidade e colocas assim liso por baixo. Pode ficar aqui à direita na borda, mas colocas por baixo e o importante é que ainda saia fita suficiente aqui atrás. Agora levantas o calcador e simplesmente empurras o teu elástico aqui pela frente, do lado para dentro do calcador. É importante tua fita definitivamente até aqui à borda. Quem tem que a tua fita fina fica até aqui à borda.
Olhar-me agora por baixo é que a tua borda inferior está definitivamente por baixo. Nem? Depois, apertas um pouco o parafuso. Podes, claro, fazer isso também no estado fechado em círculo, se já tiveres fechado o teu elástico para a bainha. Mas vamos ver agora como se faz aberto. Tens de ter a certeza que o teu elástico fica claro definitivamente por baixo do teu calcador. E às vezes acontece que o teu calcador não encaixa quando baixas o calcador de costura. Então pressionas o botão aqui atrás, agora ele fez logo. Mas pode acontecer que na primeira vez tenhas de pressionar um pouco o calcador ou o suporte um pouco para cima do calcador. Depois levantas o teu calcador de costura uma vez e verificas se o teu calcador de elástico ou calcador para elástico sobe contigo. Posicionas agora a fita bem reta abaixo do calcador, de modo que fique alinhada de cá direita com o calcador. E primeiro baixas o teu calcadorzinho. Depois escala o tecido quando para baixo e empurras agora lateralmente do calcador. Ou seja, levantar o calcador de costura, elástico aqui na frente, né? Isso é claro um pouco mais difícil com um elástico largo do que com um elástico estreito. Ou seja, o tecido tem de ser empurrado corretamente por baixo do calcador e ambos têm de estar mortos na borda direita. Skal costura sendo dagstaga. Depois gebouwd fiets de caven certificado lá just voor de 40 jaar torcido na borda interna da faca. Caso contrário, das não forma diferente para a tua história muitos dias. E depois regulas o teu parafuso, ou seja, ajustas o quão forte queres a elasticidade. Para obteres a elasticidade certa para o teu projeto, só posso recomendar que costures alguns pedaços de 10 por 10 ou 10 cm de comprimento e sempre com uma elasticidade diferente para que possas testar exatamente quanta fita elástica precisas para no final atingires a tua medida correta. E depois não faz mais nada a não ser acelerar. A máquina está enfiada para o ponto overlock de 4 fios, todas as tensões estão em 4. Claro que agora não preciso de puxar o tecido ou puxar a fita elástica. O que eu gosto de fazer é... Pego na minha fita elástica aqui atrás, seguro-a firmemente e verifico se ela está totalmente transportada para trás. Como a fita elástica te desloca mais durante a costura, defini um comprimento de ponto de 4. Pois os meus pontos já serão muito apertados de qualquer forma, porque é esticado, salta de volta ao costurar e depois tenho um comprimento de ponto muito apertado. Agora, nota-se aqui, quando começo a costurar, o meu rolo pressiona tanto a minha fita elástica que a fita elástica não quer passar corretamente. Por isso, é muito importante que concentres a tua atenção em manter a fita elástica ali do lado direito. Se necessário, puxas um pouco para cá, ou seja, só na borda. E claro, ao mesmo tempo deves ter cuidado com o teu tecido, para que ele também fique liso na borda aqui. Ou seja, exagerando costuras assim. Fita elástica para a direita, tecido para a esquerda. Exagerado. Claro que ambos devem ficar na borda. Mas para assim. Primeiro, ambas as camadas de folha elástica e cisda. Agora começar a costurar. E o resultado do lado de dentro parece assim. O tecido estava, claro, com o lado esquerdo para cima. E do lado para vocês. E se agora esticares isto? Então podes passar um ponto de cobertura por cima e terás uma cintura de leggings maravilhosamente larga. A próxima técnica que vamos ver é franzir com overlock. A vantagem de franzir com overlock é, claro, costuras e rematas numa só operação. Vemos aqui o ponto lançador inferior, logicamente são X.
E vemos aqui os principais portas tipos de agulha. Costuramos o tecido plano humano, peça e rematamos. Consegues um acabamento de overlock tão limpo? Sem laçadas soltas, o que é especialmente importante, por exemplo, ao costurar um punho de gola. Expliquei isso em detalhe no vídeo Costura com Overlock. Lá também encontrarás outras técnicas de costura com a overlock. Contem pequenas descarnes limpas em linhas de Michelin Clean. Gravite lamento de bem limpo o fim. Nesse case, interna entre mais. É importante que deixes sempre a tua faca cortada. Pois se fores para o lado direito da faca, ou seja, para além da área de corte da faca para a direita, que danifica as louras. Deves sempre deixar a tua faca cortar. Para franzir, a tua quiser aqui é esse calçador franzir, se os calcadores franzir. São adequados ou caracterizam-se por serem compostos por duas camadas. A camada que vais franzir passas aqui por baixo, entre esta placa e o transportador. A camada que não deve ser fedida, pode ficar entra aqui por cima no calcador e praticamente não toca no nosso transportador. Nesse exemplo, é assim que o azul escuro ficou por baixo. E o tecido não franzido ficou por cima. Os tecidos estão destinados conjugarem um sobre o outro. Pois quer claro que a tua costura fique por dentro. Quando configuras a máquina, houve o panel overlock fios. As tensões nas agulhas estão aumentadas e nos lançadores diminuídas. E do nosso lado tem um ponto muito largo. Temos um ponto muito longo. A nossa faca está, claro, ativada e o nosso diferencial está em 2. O que exatamente significa diferencial em 2? Atrás, transportador esquerdo é praticamente uma boia de cirurgia. Isso está dando sua emergência como atmosfera. Depois de separar a agulha da distância precisa e não esquivar a descompensão na máquina. Para identificar diminuir este ponto. Ou por outro, ajustando o seu diferencial um pouco para baixo. Ou seja, para 1,8 ou 1,1. Quanto mais você se aproximar do reforço uniforme, menos intenso é o seu franzir. Mas você também pode influenciar ou não influenciar o seu franzido com um terceiro componente. Pois quanto mais grosso for esse teste que espincha o transportador, melhor ao diferencial. Se você tiver o tecido grosso, será muito difícil que quase não responde ao diferencial. E se você se tivesse muito fino como um batista ou uma organza, então você pode franzir maravilhosamente. O calcador é um pouco difícil de prender a máquina, é relativamente alto. Você precisa pressioná-lo um pouquinho para baixo, depois abaixa o calcador e simplesmente o encaixa aqui nessa pequena barra. Que o tecido azul que fica por baixo deve ser que o tecido que fica por cima. Para que os tecidos não escorreguem debaixo do calcador, quando você soltar o tecido por um momento, gire o volante um pouquinho na sua direção até que as agulhas fixem o tecido. Então você não precisa fazer mais nada, além de simplesmente guiar os seus tecidos para que corram uniformemente ao lado da faca. Se você se deslocar um pouco para a direita, não tem problema porque eles passarão por baixo da faca. E bem tecido saindo do mar. Existem maneiras diferentes ou diferentes. Você divide tanto a sua bainha quanto o seu bado em seções uniformes. E não pode trabalhar tão intensamente o diferencial do leite. Não,
ou você faz algumas amostras de costura para testar exatamente o quão bem o seu tecido responde às configurações de comprimento do ponto e às configurações do diferencial. Outra técnica ótima que você pode ver com a sua overlock é aplicar vivo. Vivo é uma saliência no tecido que geralmente se destaca um pouco na cor e às vezes também serve para dar um pouco de estrutura. A vantagem de aplicar vivo com a overlock é que você pode criar um vivo elástico. Isso significa que você também pode usá-lo, por exemplo, para aplicar vivo na parte inferior de uma manga. Você já pode inseri-lo na divisão na borda superior da gola, pode inseri-lo na borda frontal do punho, por diante. Existem muitas possibilidades de onde você pode usar um vivo. Você pode, claro, fazer vivos você mesma, pode também aplicar vivo em cantos, pode fechar em círculo e assim por diante. Talvez um vídeo sobre vivo, que trata apenas as coisas. Mas que aqui eu vou mostrar, e você pode usar o calcador de vivo. A particularidade do seu calcador de vivo está comprimento na parte de trás. Na parte de trás temos um sulco e por este sulco passará o seu vivo. E se você quiser aplicar vivo, pode fazer simplesmente num calcador que é essa agora. Se o vivo coival, se você aplicar o calcador para entender por ser era por igreja, reposaria seu vivo e ao escrito que escrever. O que por sua vez significa que faz parte bem muito inexistente. Eu ganho as coordenadas série for you to prova vida forma. O meu comprimento do ponto é relativamente longo, 3 a 4. A minha largura do ponto também é relativamente larga, porque não queremos cortar a margem de costura do vivo. Mas é limpo de qualquer maneira. E para isso, precisamos, claro, de espaço suficiente. Ao mesmo tempo, é claro, quando o vivo estiver aberto, de forma alguma queremos ver a linha da agulha esquerda. A nossa faca está ativada e a nossa máquina está enfiada para o ponto overlock de 4 fios e todas as tensões da linha estão em 4. Prende que na máquina. Depois você coloca a primeira camada de tecido, com o lado avesso para baixo, o lado direito fica para cima. O tecido fica claro debaixo da faca. Este tecido vem vivo. Na faca por dentro. E depois vem a segunda camada de tecidos com o lado direito para baixo sobre o primeiro tecido por cima. Ou seja, os dois tecidos ficam direito com direito e o vivo fica exatamente no meio. O importante é que o seu vivo sobressaia um pouco por trás do calcador. Pois se a sua máquina não transportar as 3 camadas para trás, desde o primeiro ponto, ao segurar o vivo por trás do calcador, você tem a possibilidade de ajudar manualmente os primeiros pontos a serem transportados para trás. Além disso, você usa sempre, é claro, o seu dedo médio no lado esquerdo seria de unidades de transportar as camadas uniformemente para trás. Magnífico resultado. Só no final do vídeo deve ter mais meses com o meu próprio mundo.
Mostro a você o que você faz com o calcador de contas e lantejoulas, pois... Com este calcador, não temos apenas a escolha entre as mais diversas, por exemplo, bainha enrolada, costura de acabamento, costura plana, agulha esquerda, agulha direita, 2 fios, 3 fios. Mas também tem uma grande variedade de fios feitos. Então comecei primeiro, coloquei na costura de 3 Erst du words. Mostrei as configurações acima, Peg. O importante é, se você usar essa configuração, use também exatamente os fios com a mesma espessura. Eu tinha o madeira número 12 no looper superior e no looper inferior, eu tinha o serafio aqui. Serafio é espécie de seda diferente, ou melhor, de poliéster, que deve usar mas principalmente na overlock para costurar seda, organza, cambraia e todos esses tecidos finos. Você também pode usá-lo perfeitamente no fio da bobina, se tiver uma máquina de bordar. Fiz isso por ano, perfeitamente. Se você não tiver um porta-carretel externo, coloque-o aqui na sua overlock, passe por cima pelo suporte, coloque sua máquina de bordar ao lado, passe por cima, passe pelo bobinador da sua máquina de bordar e enrole-o. Como a bobina funciona perfeitamente. Eu tenho nas configurações que você vê acima no looper inferior e o resultado é essa costura. Vê-se exatamente qual fio está onde. Aqui está o meu fio da agulha esquerda, aqui está, claro, o meu looper superior e aqui, bem leve na borda, está o meu looper inferior. Então, como queremos ver o calcador de contas e lantejoulas, uma fita de lantejoulas por ele. Isso já parece ótimo, no entanto, vê-se pouco da lantejoula porque o fio é muito grosso. Para aqui era. Ensid, emena substitui o fio de uma grosso de perder que o fio nem é temek. E deixei essa fita aqui, uma fita de presente de cetim, passar pelo calcador. Ficou bom, mas não perfeito, porque tenho muito espaço aqui na lateral, onde se vê o tecido. Em seguida, vídeo para a posição reta. Você o seu esquerdo na esteira. Fiz o mesmo novamente e obtive essa costura aqui. Gostei bastante dela, mas de alguma forma parecia um pouco simples demais para mim. Granfei a máquina para apoiar. E como eu estava antes na costa plana, simplesmente deixei meu fio onde, ou seja, com a agulha direito. E irei apenas meus 2 loopers para enrolada. Ou seja, por essa fita cantas com um fio legoreta extremamente solto. E isso é claro que se vê aqui embaixo porque temos aqui uma espécie de zigue-zague. Se você quiser fazer algo assim, e que sua fita de contas realmente pendure completamente para baixo, então você precisa dar um pouco de tensão na sua agulha. Achei bom, mas não me agradou. Quero costurar com você agora uma fita de lantejoulas como acabamento em um jersey, de forma que o conjunto fique ondulado. Ou seja, então você configura sua máquina exatamente como eu tenho aqui. No entanto, não tenho tensão na agulha direita, meu tesafilme ainda está colado lá e o fio passa por cima. Você puxa a lingueta da largura do ponto para trás, queremos fazer a bainha enrolada. E as configurações aqui na lateral são diferencial 0,7. Para que tudo se estique bem. Mas ainda assim, puxamos o jersey. Depois eu errei um ponto bem longo. No máximo, você percebe que já não estamos nas convenções, porque, embora estejamos a costurar uma bainha enrolada com a lingueta da largura do ponto recolhida, ainda temos um ponto longo, porque não queremos destruir as nossas lantejoulas, elas cairiam. A faca está definitivamente desativada, porque se não bateria no calcador por baixo, você não consegue costurar com o calcador para pérolas e lantejoulas se a faca estiver ativada. E a nossa largura do ponto está ajustada para a bainha enrolada. A particularidade do calcador para pérolas e lantejoulas é que ele tem uma ranhura aqui. Te trabalhaste neuro, você passa muito de fitas.
Ou seja, independente de fita de lantejoulas ou fita de pérolas ou qualquer fita de cetim, tudo, ou um atacador ou qualquer outra coisa, você pode passar tudo por essa fita. Você colocou o calcador na máquina, passa a fita de lantejoula pela passagem e a alavanca sob a parte traseira do calcador e a coloca na ranhura na frente. Toma esse cara de cima que é o lado direito por cima. E faz primeiro 2 pontos cuidadosos. Você deve garantir que o seu tecido termine aqui ao lado com o calcador. O plano dos primeiros 3 pontos cuidadosos é que você quer prender o seu tecido com os fios. Pronto. Agora estamos dentro. Agora o tecido está ligado a de pérolas. Agora você pega a sua fita de pérolas atrás e eu tenho meu tecido aqui entre os 2 dedos. Se a vez fita de lantejoulas, correr pelos 2 dedos. Agora eu vou chegar um pouco mais perto e puxar o jersey, colocá-lo para baixo e você tem que vir por baixo aqui. Onde que você rir se esteve por trás. Você não deve puxar, mas deve respirar com o distinto. Uma fita de lantejoulas tem sempre 2 lados. Você a coloca, claro, de modo que o lado direito fique virado para cima. Ou seja, de modo que não se veja essa costura. Mas você também poderia, claro, é tudo uma questão de gosto. Não queremos ao fim. Mostra a repente como direção bem além. Pero depois, quanto melhor a muito lince, mais frequentemente mente, de vez em quando, mais tempo terá prazer em com ela. Você remove o recipiente de resíduos, abre a máquina, parafusa a chapa da agulha, e é importante que você parafuse apenas este parafuso e não o pequeno que está ao lado. Você remove toda a chapa da agulha e limpa o interior, sendo que o pequeno pincel. Quando pode tiver desaparecido, mas realmente só quando tiver desaparecido, eu coloco nas pequenas fio nesse ponto no físico. Hoje vi a máquina, para que você pente resíduos no chão. Espero que tenha gostado muito e que tenha aprendido muitas coisas novas. Não só sobre o Isbach, mas também pelo estudo em si. Na página do Facebook da Curly, gosto sempre de mostrar outras técnicas, novas formas de processamento, outros fios e, de alguma forma, tudo relacionado com overlock e cover stitch. Também no blog do site há sempre novidades a descobrir. E se quiser estar sempre na linha da frente, ficaria muito feliz se subscrevesse a newsletter. Encontra a senhora com o jornal na frente, diretamente na página inicial. Da mesma forma, na página inicial, encontra aqui em cima a categoria Freebies, e sob os Freebies, encontra não só um vídeo gratuito de vez em quando, mas também este aqui. Pode ensinar o etiqueta por Darrell através do adquirente de câmeras. Encontra a sua conta de vídeo aqui em Main Curly Meu Curly. Os seus vídeos, claro, sob a categoria Videoteca, ou Main Videos, meus vídeos. E a vantagem dos vídeos que estão aqui é que pode saltar de capítulo para capítulo e não precisa de percorrer o vídeo inteiro sempre que precisar de um tópico específico. Basta criar um tópico e depois ele tecnicamente ao seu momento. Agora sim, estou protegida por 2 vezes. Uma vez a Stockton Cleaver, que gentilmente nos equipou para este vídeo com em que
Desejo-lhe muita diversão ao costurar, muito sucesso e, quem sabe, talvez nos encontremos novamente algum dia. Até breve, tchau.